A paz e graça do Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 9, verso 1 a 3, juntos. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Em Apocalipse capítulo 11, a sétima, a última trombeta aparece. E no capítulo 9, a quinta e a sexta trombetas aparecem. No livro do Apocalipse existem vários sinais que podem distinguir os tempos, os selos e as trombetas, e por um tempo e tempos, e metade de um tempo, e por 42 meses, e 3 ais. O início dos 7 selos e das 7 trombetas é da era da igreja. E quando chegar nos últimos dias, haverá um período de tribulação de 7 anos. E o tribunal de Cristo, que todos os santos comparecerão na segunda vinda de Jesus, após o reino milenar, e o último julgamento do trono branco. E ocorrerá a entrada na cidade santa, a nova Jerusalém, descido do terceiro céu. A quinta e a sexta trombeta será tocada na tribulação de 7 anos. Então, quando você ler o livro do Apocalipse, Jesus virá quando a tribulação dos 7 anos terminar. E esta tribulação de 7 anos é dividida na primeira metade da tribulação de 7 anos e na última metade da tribulação de 7 anos. No entanto, há algo para entender bem sobre selos, visto que o sétimo selo se abre após o sexto selo. A maioria dos estudiosos da Bíblia pensa que o evento que ocorre quando o sétimo selo se abre ocorrerá após na última metade da tribulação de 7 anos. O livro do Apocalipse é escrito por dentro e por fora. É um livro de pergaminho. Este livro de pergaminho está selado com 7 selos. E o Cordeiro, Jesus, se abre os selos um por um. Isso está escrito nos capítulos 5 e 6. No capítulo 5 de Apocalipse, há uma explicação do Cordeiro, que pode abrir os selos deste livro. E no capítulo 6, os eventos que ocorrem quando o Cordeiro se abre 6 dos 7 selos está escrito. Do primeiro ao terceiro selo é o que acontece na era da igreja. O quarto selo é o que acontecerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. E o quinto selo acontecerá na última metade da tribulação de 7 anos. O sexto selo será aberto em um curto período de tempo antes da segunda vinda do Senhor, após a última metade da tribulação de 7 anos termina. Por favor, consulte o gráfico. Esse aqui é importante. E se todos os 7 selos forem removidos, nós podemos ver todo o conteúdo escrito no livro pergaminho. O início do conteúdo do livro é o primeiro incidente da trombeta. A passagem que explica isso
é capítulo 8, verso 1. Vamos ler juntos. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. As pragas da primeira ao quarta trombeta ocorrem na era da igreja. A praga da quinta trombeta ocorrerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. O desastre da sexta trombeta ocorrerá na última metade da tribulação de 7 anos. E o desastre da sétima trombeta ocorrerá em um curto período de tempo antes da segunda vinda do Senhor, após a última metade da tribulação de 7 anos terminar. No livro do Apocalipse, um tempo e tempos e metade de um tempo se refere da primeira metade da tribulação de 7 anos e 42 meses se refere da última metade da tribulação de 7 anos. E depois de 3 ais acontece, o Senhor voltará. O primeiro ai ocorrerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. O segundo aí ocorrerá na última metade da tribulação de 7 anos. E o terceiro, que é o último aí, ocorrerá pouco antes da segunda vinda de Jesus, depois que a última metade da tribulação de 7 anos terminar. E neste momento será derramada as 7 taças da ira de Deus. Leiamos Apocalipse capítulo 8, verso 13. E olhei, e houve um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse capítulo 8, verso 13, nos diz que no futuro haverá o som da trombeta para os 3 anjos tocarem. No versículo 13, há mais 3 trombetas restantes no futuro, indicando que cada vez que as 3 trombetas forem tocadas, cada ai ocorrerá. Essas 3 ais significam que a igreja estará passando em apuros. A terra, no livro do Apocalipse, significa a igreja. Quando se fala a terra no livro do Apocalipse, não se trata o mundo, mas sim a igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aqueles que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O primogênito dos mortos, o primeiro advento, veio como o filho unigênito, mas após a ressurreição, ele se tornou o filho mais velho, o príncipe dos reis da terra. Está escrito que ele se tornou o cabeça dos reis da terra. Então, visto que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, podemos ver que a terra, no livro de Apocalipse, significa a igreja. Leiamos Colossenses capítulo 1, verso 18 e verifique. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Dessa forma, o fato de haver 3 ais na terra em Apocalipse capítulo 8, verso 13, significa que haverá 3 ais na igreja.
O período é até a tribulação de 7 anos, e poucos antes da vinda do Senhor, e haverá 3 tipos de ais durante esse período. A quinta trombeta é o momento em que vem o primeiro ai. Leamos Apocalipse capítulo 9, verso 1, novamente. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vi uma estrela que do céu caiu na terra. A descrição da estrela no Apocalipse está escrita em capítulo 1, no verso 20. Estrela significa anjo. Quer dizer, um anjo caído que caiu na igreja. Vamos ler e confirma Apocalipse, capítulo 1 e verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Leiamos Apocalipse capítulo 9, verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Disse-se que o ar estava cheio de fumaça e se escureceu. Precisamos descobrir que fumaça e abismo são mencionados no versículo 2. O abismo está apresentado em Lucas, capítulo 8, versos 30 e 31. E perguntou-lhe ele, Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O abismo, mencionado no Evangelho de Lucas, é o lugar por onde os demônios entram. Os demônios atuam neste mundo e entram no abismo quando seu tempo acabar. Se o registro do abismo não estivesse no Evangelho de Lucas, ele teria sido confundido com outros lugares espirituais, como Hades ou Inferno. Então, para onde irão os mortos? Aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso, e os incrédulos vão para o Hades. Aqueles que morreram em Cristo no paraíso serão ressuscitados com corpo espiritual na segunda vinda de Jesus e se comparecerão no tribunal de Cristo. Os incrédulos sairão do Hades e serão julgados no julgamento do trono branco após o milênio. Se você ler Lucas capítulo 16, o verso 19 e abaixo, verá que o homem rico e Lázaro estão em lugares diferentes após a morte. O homem rico está no Hades e o mendigo Lázaro está nos braços de Abraão. Portanto, você precisa saber que os destinos dos mortos são diferentes. No entanto, esses dois lugares não estão distantes, porque o homem rico no Hades podia ver Lázaro, mas isso não significa que eles poderiam entrar e sair um com o outro de onde estavam. Isso significa que os mortos nunca podem sair do lugar onde ficam até ser julgados. Alguma igreja ensina que quando um incrédulo morre, ele se torna um demônio. Se esta doutrina é correta, o homem rico do Hades, que era um incrédulo, deveria ter se tornado um demônio
e deveria ser capaz de sair do Hades e podiam agir. No entanto, se você ler Lucas capítulo 16, verá que o homem rico não poderia sair do Hades. Portanto, os incrédulos não se tornam demônios, nem são capazes de agir no mundo à vontade após a morte. O abismo não é um lugar onde as pessoas entram após morte, mas um lugar onde entram os demônios. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Quem entra no abismo são os demônios. A fumaça do abismo, então, são os demônios. O livro do Apocalipse não é um livro escrito pela imaginação do apóstolo João, visto que as cenas que Jesus mostrou ao apóstolo João foram registradas conforme eram vistas. A horda de demônios parecia fumaça para o apóstolo João. Vamos ler o capítulo 9, o verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Da fumaça vieram gafanhotos. A descrição do gafanhoto está registrada em Levítico capítulo 11. O capítulo 11 registra sobre as comidas que o povo de Deus pode e não pode comer. Leiamos Levítico capítulo 11, os versos 20 a 23. Tudo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, ou que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes a locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Atos capítulo 10, do verso 9 a 23, contém conteúdo sobre uma visão que Pedro teve. Um vaso descia do céu, e no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo por 3 vezes: mata e come. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Após uma visão, um pouco mais tarde, os estrangeiros vieram até Pedro. Naquela época, os judeus não se associavam com os gentios. Afinal, a revelação do sonho que Pedro viu foi um sinal para encontrar os gentios e se associar a eles. Portanto, o significado de comer e não comer em Levítico capítulo 11 significa que deve ser purificado e encontrar aqueles que não são purificados e ter comunhão com eles. No capítulo 11 de Levítico, os gafanhotos são insetos comestíveis e as moscas são insetos que não devem ser comidos, porque arrastam suas barrigas a lugares sujos. Os gafanhotos têm longas patas traseiras, por isso podem voar em direção ao céu a qualquer momento. O gafanhoto não é uma pessoa que vive obcecada pelas coisas do mundo, mas é um modelo dos santos que sempre tem esperança de vida eterna e
amontoam tesouros no céu. Foi expressado como um gafanhoto para se tornar um crente que possui a fé para desistir das coisas do mundo a qualquer momento pelo bem do céu. Quando os crentes dizem que têm grande fé, geralmente consideram isso a base para saber se foram curados ou não pela fé. No entanto, a fé que os santos devem ter é a fé em Cristo. Essa fé está registrada em Hebreus capítulo 11. Vamos ler Hebreus capítulo 11, os versos 24 a 26 juntos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha da Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. É essa fé que os santos atual devem ter. A marca da besta será distribuída na última metade da tribulação de 7 anos, porque o recebimento desta marca da besta será decidido de acordo com a idolatria dos santos. Você não sabe o estado da sua fé, a menos que examine a sua fé pela palavra de Deus. No livro do Apocalipse, os gafanhotos significa os santos. Os santos foram picados à fumaça que sai do abismo. E essa fumaça se refere a demônios. O que significa que os santos foram possuídos por demônios. Existem muitos sintomas de possessão demoníaca. No entanto, possesso por demônios aqui se refere a frequentar a igreja, mas ser capturado pelo espírito de mentiras. Essa mentira conta um falso evangelho que faz você amar o dinheiro mais do que a Jesus. Então, os santos devem ser cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer ter muito conhecimento da Bíblia, porque aqueles que mataram Jesus eram fariseus, escribas e líderes religiosos. No versículo depois de Mateus capítulo 12, o verso 22, escrito uma cena em que Jesus curou uma pessoa endemoniado, cego e mudo. Porém, os fariseus consideraram que Jesus havia expulsado demônios por meio de Beelzebu. Jesus disse a eles que se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E Jesus explicou adicionalmente: o demônio tem saído do homem, anda por lugares áridos, sem água. Água aqui significa o Espírito Santo. Porque Jesus disse que se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e os demônios expulsados andam por lugares áridos, podemos ver que a água é o Espírito Santo. O demônio que foi expulso andou para um lugar onde não havia água, mas não conseguiu encontrar um lugar para ficar. Afinal, quando viu a pessoa onde saiu, a condição espiritual dessa pessoa era desocupada, varrida e adornada, ou seja, não havia água. Desocupada, varrida e adornada refere-se ao estado em que o Espírito Santo é extinto. Então,
quando o demônio exorcizado trouxe mais 7 espíritos malignos, que a condição da pessoa era pior do que a primeira. Vamos ler Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde sai, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Simplesmente não podemos ver os demônios, mas eles estão se escondidos nas pessoas. Além disso, se você ler Apocalipse capítulo 18, verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Está escrito que a grande Babilônia, a igreja secularizada e caída, está cheia de demônios e espíritos imundos. Espiritualmente, conforme registrado no livro de Apocalipse, nós podemos ver que na igreja depravada está cheio do poder de muitos demônios. Espiritualmente, conforme registrado no livro de Apocalipse, nós podemos ver que na igreja depravada está cheia de demônios. Leiamos 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10 e 12. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E leiamos Lucas capítulo 12, o verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A palavra de Deus nos ensina claramente a mortificar da avareza. Porém, muitas igrejas pregam que a prosperidade material é uma bênção de Deus e, para receber essa bênção, muitos santos oram. Se este ensino vem de Deus ou de demônios, depende do coração daqueles que recebem a palavra de Deus. Portanto, a igreja onde os santos se reúnem deve orar pelo cheio do Espírito Santo. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostásia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Não será assim sem que antes venha a apostásia. A palavra apostasia é uma palavra para os santos.
apostasia é quando um crente se afasta da verdade ou quando está em conluio com o mundo. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O filho da perdição é o anticristo, a besta que sobe do mar. Depois que essas coisas acontecerem, o Senhor vai voltar. Se você lê a Bíblia assim, quando vê a secularização da igreja, a corrupção dos líderes religiosos e a situação em que a conduta da congregação não muda e fica cada vez pior, assim podemos perceber que o advento do Senhor está se aproximando. Leamos Apocalipse capítulo 9, verso 4 a 6. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. A terra, neste versículo, se refere à igreja. E por isso que grama ou verde significam diferente tipo de crentes na igreja. Entre os santos é dividido em santos imaturos e santos maduros. Somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Em Apocalipse, capítulo 7, há uma cena em que 144 mil assinalados. Eles são assinalados na primeira metade da tribulação de 7 anos, quando a quinta trombeta toca. Os 144 mil assinalados não se danificam. Que tipo de pessoas são as pessoas que assinalados na testa? Eles são os 144 mil que pertencem espiritualmente. Eles são os 144 mil que correspondem espiritualmente à igreja de Filadélfia. Entre as 7 igrejas, a igreja da Filadélfia não é prejudicada por ser selada na primeira metade da tribulação de 7 anos. E na última metade da tribulação de 7 anos, não é prejudicada porque subirão ao terceiro céu, o Monte Sião. Isso significa que 144 mil assinalados escaparão da tribulação de 7 anos. Jesus profetizou que aqueles que pertencem em Apocalipse capítulo 3, o verso 10. Jesus prometeu à igreja de Filadélfia salvá-lo da tentação por 1 hora. Vamos ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Dessa forma, a igreja da Filadélfia fica isenta da tentação por 1 hora. Então, o que é 1 hora? A hora escrita neste versículo é em grego. Esta palavra também foi usada em Apocalipse, capítulo 17, no verso 12. Vamos ler esse versículo juntos. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Por 1 hora, na escritura original grego, diz exatamente 1 hora.
Esta hora é o período de atividade do anticristo, a besta que sobe do mar. Desta forma, a igreja de Filadélfia fica isenta da tribulação de 7 anos. Das 7 igrejas, exceto a igreja da Filadélfia, as 6 igrejas restantes vão enfrentar a tentação por 1 hora. No entanto, em vez de serem mortos, as 6 igrejas serão atormentadas. Então, na primeira metade da tribulação de 7 anos, quando a 5ª trombeta é tocada, as 6 igrejas vão sofrer da tentação, mas não morrem. Este é o primeiro aí. A 5ª trombeta é o mesmo período em que o 4º selo se abre. Leamos Apocalipse, capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouve a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, com as feras da terra. 4 cavalos aparecem no capítulo 6 do Apocalipse. Cavaleiro de cavalo branco, cavaleiro de cavalo vermelho, cavaleiro de cavalo preto e cavaleiro de cavalo amarelo. Cavaleiro de cavalo amarelo. Está escrito na escritura original em grego Chloros, que significa verde claro. Verde é a cor que simboliza a paz na Bíblia. A propósito, está escrito que este cavaleiro amarelo mata 1/4 da terra com 4 poderes. E por isso que esse cavaleiro amarelo é o anticristo, e ele deslumbrará as pessoas com a falsa paz. A 4ª parte da terra significa 1/4 da igreja. Entre as 7 igrejas, a igreja correspondentes à igreja Filadélfia espiritualmente será isenta da tribulação. Então, entre as 6 igrejas restantes, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, que correspondem à igreja de 2 testemunhas, vão ser excluídas também. Cavalo amarelo, matará 1/4 das 4 igrejas restantes, que é uma igreja das 4. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 9, versos 7 a 10. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Os versículos 7 a 10 descrevem o que os gafanhotos fazem. Os gafanhotos que aparecem quando a 5ª trombeta é tocada significa santos apóstata. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
desde a primeira metade da tribulação de 7 anos. É dito que os santos começam a se afastar da verdade. E podemos ver a razão lendo este versículo. Isso faz com que os demônios que saem do abismo entrem nos santos e façam apostasia. Descreve a cena vista pelo apóstolo João. Os santos com santos possuídos por demônios são atormentados com sua cauda por 5 meses. Por 5 meses. A primeira metade da tribulação de 7 anos seriam por 3 anos e 6 meses. Os 5 meses dos últimos 6 meses, os santos possuídos por demônios perseguirão outros santos fiéis. E os 30 dias restantes tornam-se um período de preparação de ídolos para adorá-los antes do início da última metade da tribulação de 7 anos. Na cauda. A explicação da cauda está escrito em Isaías, capítulo 9, no verso 14, que é um profeta que ensina mentiras. Atormentar com caldo significa ensinar mentiras, alterando sutilmente a palavra de Deus. Isso inclui ensinar a palavra de Deus com uma filosofia religiosa que é fermento, profecia não relacionada ao evangelho da salvação e enfatizar que a riqueza do material é a bênção de Deus, tornando-os mais dependentes do dinheiro do que de Jesus. Leiamos Isaías, capítulo 9, os versos 14 e 15. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O falso profeta sobe da terra, a besta que sobe do mar é o anticristo. Quando o falso profeta se torna no plural, esses se tornam os santos apóstatas. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, verso 11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. E tinha sobre si rei. Os santos apóstatas têm um rei, o anticristo, que sobe do mar. É o rei deles. O anjo do abismo disse-se que ele não é o governante do mundo, mas um anjo que sobe do abismo. A besta que sobe do mar é o rei que governa o mundo. E nessa pessoa, um demônio que é um anjo do abismo entra nele, manipula o pensamento dele. O anticristo não tem uma figura monstruosa, mas uma pessoa que tem a mesma aparência que nós e tem um alto status social, conhecimento e poder de persuasão que pode dar confiança nas pessoas, porque só assim poderia deslumbrar muitas pessoas. Seu nome em hebraico é Evadevon. É isso. É o nome do anjo que governa o abismo. Significa ruína. E em grego, Polion. significa destruidor. Leiamos Apocalipse capítulo 13, o verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Nesse versículo
tem uma descrição sobre anticristo. O mar significa o mundo. Em outras palavras, significa que aparecerá uma pessoa que tem o poder para governar o mundo inteiro. Tinha 7 cabeças. As 7 cabeças significam 7 reis, que existiriam 7 impérios. O primeiro império foi o antigo Império Babilônico, que construiu a Torre de Babel. O segundo pode ser visto como Egito, mas como império é o Império Assírio. O terceiro é o Império da Nova Babilônia, do rei Nabucodonosor. O quarto é o Império Persa, dos Medos e Persas. O quinto é o Império Grego, do rei Alexandre. O sexto é o Império Romano. Desta forma, existiam 6 reis até o Império Romano. E um império surgirá nos últimos dias. E este império será governado pela besta que sobe do mar. O espírito do anticristo, que entrou em Nimrod, o primeiro império, o antigo rei da Babilônia, saiu no corpo dele quando ele morre e entra nos reis de outros impérios e governou o mundo. E, em algum ponto, ele foi preso no abismo. E nos últimos dias, ele sai do abismo e entra no corpo do anticristo, que tem papel de anticristo, a besta que sobe do mar, e ele governará o mundo. A explicação detalhada desta parte está no vídeo Besta do Mar e da Terra, 666, Nimrod, filho de Cush. Leiamos Apocalipse, capítulo 17, o verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quando o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, o tempo em que ele viveu, não havia a besta que sobe do mar. A pessoa que é possuído de demônio, que é espírito do anticristo, no fim dos tempos, aqueles que não estão registrados no livro da vida ficarão espantosos ao ver o anticristo retomar sua atividade. Vamos ler capítulo 9, o verso 12. Passado é já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. A primeira aí é a praga da quinta trombeta. Ocorrerá na primeira metade da tribulação de 7 anos. E ocorrerão mais 2 ais. O segundo ais ocorrerá na última metade da tribulação de 7 anos. E o terceiro, que é o último aí, ocorrerá entre o fim da última metade da tribulação de 7 anos e antes, segunda vinda de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 11, nos versos 14 e 15. É passado o segundo aí, eis que o terceiro aí cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. É passado o segundo aí, eis que o terceiro aí cedo virá. E a sétima trombeta toca. Portanto, podemos saber que a praga da sexta trombeta ocorre no segundo aí.
Vejamos capítulo 9, nos versos 13 e 14. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse capítulo 9, verso 13 e 14. Está vinculado a Apocalipse capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os quatro cantos da terra, como já foi explicado no Apocalipse, a terra se refere à igreja, retendo os quatro ventos da terra, no momento em que solta o vento que está retido. Aí começa. Neste momento, os quatro anjos retendo o vento são anjos de Deus. E o vento significa anjo caído. Os quatro anjos, em capítulo 9, no verso 13, causam raiz. Então, na primeira metade da tribulação de 7 anos, quatro anjos bons, em capítulo 7, o verso 1, estão retendo os quatro anjos maus, que é o vento. E por isso que o martírio não ocorre. No entanto, na última metade da tribulação de 7 anos, quatro anjos maus começam suas atividades. Em primeiro lugar, espiritualmente, a igreja que corresponde ao ministério das duas testemunhas será martirizada. Em um momento, no ano, no mês, dia e hora designados. Vamos ler capítulo 9, verso 15. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Desta forma, espiritualmente, a igreja que maneja o ministério de duas testemunhas será martirizada. Duas testemunhas serão martirizadas, mas não poderão ser enterradas no túmulo. Como jazerá o seu corpo morto das duas testemunhas, não poderão ser enterrados na tumba. O corpo morto estarão na praça da grande cidade. Porque os homens de vários povos e tribos e línguas e nações não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entra neles, nas duas testemunhas, e puserão-se sobre os pés e vão ser arrebatados. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 11, no verso 8 a 12. Vamos ler juntos. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os virão. Espiritualmente, 1/3 das 2 igrejas, 2 testemunhas, serão martirizadas, a fim de matarem a 1/3 dos homens. O critério de 1/3 neste versículo é 1/3 das 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3. As 7 igrejas em Apocalipse, não descritas como 7 igrejas, a fim de distinguir o estado de fé de cada santo no fim dos tempos. Primeiro, os 144.000 assinalados. Espiritualmente, corresponde à igreja da Filadélfia, serão isentas da tentação. Das 6 igrejas restantes, 2/6 é igual a 1/3, pois 2 igrejas, 2 testemunhas vão ser martirizadas. As almas das 2 igrejas testemunhas mortas vão dizer algo cujo conteúdo está registrado no capítulo 6, no verso 9 a 11. Vamos ler juntos. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. As almas dos que foram mortos clamam com grande voz a Deus: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus responde a elas: Repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. O versículo que se conecta a isso é Apocalipse capítulo 11, verso 7. Vamos ler. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, e lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. A besta que sobe do abismo, a besta que sobe do abismo mata os santos fiéis. Os demônios são anjos maus do lado de Satanás. Leiamos Apocalipse capítulo 12, verso 14 e 15. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Refere-se à igreja das 2 testemunhas. Nesse versículo, a águia é Jesus. Em Lucas capítulo 17, no verso 37, está escrito que onde estiver o corpo, aí se ajuntará as águias. Se Jesus é a grande águia, nós somos irmãos de Jesus, então nós tornamos pequenas águias. Vamos ler
Lucas capítulo 17, versículo 37. E respondendo, disseram ele, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Para explicar rapidamente a situação neste versículo, os discípulos perguntaram a Jesus para onde o Senhor voltaria. Jesus não disse a eles para onde voltaria, o lugar, mas respondeu que onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A Bíblia brasileira está traduzida corretamente. A Bíblia de algum país foi traduzido como cadáver. Em grego, o cadáver θύμα, é isso. No entanto, na escritura original em grego, está escrito como σίγμαμα, isso significa corpo, humano ou animal. Portanto, as pequenas águias se ajuntarão onde estiver o corpo. A tradução correta seria assim. Em outras palavras, Jesus descreveu a cena em que os santos foram arrebatados com corpo espiritual quando Jesus voltar aos ares. Em Apocalipse capítulo 12, verso 14, as duas asas da grande águia, referência a duas igrejas espirituais servindo como duas testemunhas. É dito que as duas testemunhas ensinarão as 4 igrejas apóstatas restantes novamente com o evangelho da salvação. Este período é por um tempo e tempos e metade de um tempo. Corresponde à primeira metade da tribulação de 7 anos. E quando a última metade da tribulação de 7 anos começar, as duas serão martirizadas imediatamente. Em Apocalipse, capítulo 12, o verso 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Todas as 6 igrejas foram arrastadas pela corrente. Isso significa que todas as 6 igrejas, exceto a igreja da Filadélfia, enfrentarão tribulação. Vejamos Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Das 6 igrejas, apenas 2 delas morrerão afogadas, e as 4 igrejas restantes, a terra vai ajudá-las. Ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Refere-se às 4 igrejas restantes. Está claramente escrito neste versículo que o dragão, Satanás, lutará contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e prestam o testemunho de Jesus. Eles são os santos, fiéis, incrédulos não são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, a alegação de que a igreja será arrebatada antes da tribulação de 7 anos é uma compreensão incorreta da Bíblia. Vejamos Apocalipse capítulo 9, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e houve o número deles. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Há 200 milhões de cavaleiros. Não é um número simbólico, porque o apóstolo João diz que ele ouviu
o número com o próprio ouvido. Quando eles aparecerem, 2 igrejas testemunhas já foram martirizadas e 200 milhões de cavaleiros tentarão matar as 4 igrejas restantes. Vamos ler capítulo 9, verso 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Foi morta a terça parte dos homens. 1/3, igual a 2/6. Refere-se às 2 igrejas, excluindo a igreja da Filadélfia arrebatada. As 2 igrejas das testemunhas são a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, que serão martirizadas, primeiras no início da última metade da tribulação de 7 anos. Entre as 4 igrejas restantes, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, que serão martirizadas secundariamente na última metade da tribulação de 7 anos. A igreja de Tiatira e a igreja de Sardes sofrerão todas as pragas das 7 anos da tribulação e estarão vivas até a segunda vinda de Jesus. Leiamos Apocalipse capítulo 6, verso 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A cada um foi dada. Refere-se às igrejas de Éfeso e Laodiceia, 2 igrejas testemunhas que são martirizadas no início da última metade da tribulação de 7 anos. Se completasse o número, a mensagem é para suportar a morte da igreja de Esmirna e da igreja de Pérgamo, que são secundariamente martirizadas. Quando este número for alcançado, a tribulação de 7 anos terminará. Vejamos capítulo 9, verso 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependerão das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas refere-se às igrejas restantes de Tiatira e Sardes, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Já foram martirizadas na última metade da tribulação de 7 anos. Há um ponto importante. Se você ler o versículo 21, os membros dessas 2 igrejas não se arrependem. A igreja de Tiatira e a igreja de Sardes são igrejas que recebem a marca da besta, porque ficarão na última metade da tribulação de 7 anos. Receber a marca da besta significa prostrar-se à besta. Essas 2 igrejas são igrejas cujos corações são totalmente atraídos pelo dinheiro, porque geralmente enfatizavam muito a bênção do material, prosperidade. Portanto, os santos que pertencem a essas 2 igrejas espiritualmente são igrejas que não têm fé para rejeitar a marca da besta. Embora frequentem a igreja, as pessoas que valorizam a riqueza mais do que Deus são a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Vamos ler Lucas capítulo 12, verso 15 a 21.
E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derivarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolhei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi: minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqueles que estão prontos para abrir mão do sucesso e da riqueza que conquistaram a qualquer momento se tornam crentes que podem manter a fé em Jesus Cristo. Atualmente, a maioria das igrejas enfatiza tanto que a fé curadora. Atualmente, a maioria das igrejas enfatizam que a fé curadora é a fé mais elevada. No entanto, gostaria de mostrar este versículo. Hebreus capítulo 11, os versos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Jesus disse que viria como um ladrão. O livro do Apocalipse foi escrito há mais de 2000 anos. O objetivo deste livro é levá-lo a viver uma vida de preparação como a noiva de Jesus, que voltará. E para lembrar aos santos que existe uma grande bênção em participar das bodas do Cordeiro, mesmo em meio à perseguição e adversidade. E ele deu uma revelação sobre o que aconteceria nas igrejas que não guardassem a fé 2000 anos atrás, e as advertiu para não adorarem ídolos. Antes da segunda vinda de Jesus, ele anunciou que as 6 igrejas, exceto a igreja de Filadélfia, experimentariam a tribulação de 7 anos. E por isso que os santos devem exercer na palavra em oração para manter sua fé. Se você costuma ir à igreja para receber prosperidade e bênçãos materiais, deve pensar se pode rejeitar a marca da besta. Mesmo que ele tinha dito que não deveria receber a marca da besta, se você lê o livro do Apocalipse, é o plano de salvação de Deus, que se você recebeu a marca da besta devido a algumas circunstâncias extremas, se você se arrepender antes da segunda vinda de Jesus, Deus irá perdoá-lo. No entanto, está registrado que essas 2 igrejas não se arrependem, que são a igreja Tiatira e a igreja Sardes. Se você receber a marca da besta, não poderá participar do milênio. Deixa de participar do reino milenar.
significa que você entrará no mar de vidro misturado com fogo, que é inferno, sofrerá por 1000 anos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, os versos 9 a 11. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobrepara todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem é aquele que receber o sinal do seu nome. E leia Apocalipse, capítulo 20, verso 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Claramente, no livro do Apocalipse, o que acontecerá com aqueles que participam do reino do milenar e aqueles que não participam. O livro do Apocalipse categorizou todas as igrejas que existiam no mundo desde a era da igreja primitiva até o fim do mundo, em 7 tipos de acordo com as crenças espirituais com as quais viviam. A explicação das 7 igrejas é explicada em detalhes em outro vídeo. Ao ler a Bíblia, assista ao vídeo e ore em nome de Jesus Cristo para reavaliar sua fé e viver uma vida de preparação como a noiva do Cordeiro. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.